Estudos para concursos, informática pro Tribunal de Contas ICM Municipal Informática. Sobre o que eu vou ler? Sobre os equipamentos de redes. Não sei porque eles colocam essas coisas na apostila, mas vamos ler, né? Equipamentos usados nas redes: placas de rede, repetidor, hub, ponte, switch, ponto de acesso e roteador. O que são essas coisas que eu acabei de falar? Tem uma explicação em mais fotos deles. Placa de rede. Bom, é um chipzinho que tem uma conexão daqueles cabos que usa para conectar o fio de redes. Bom, equipamentos usados nas redes. Para que ocorra a comunicação entre computadores, é necessário que o use de alguns equipamentos que serão explicados a seguir. A placa de rede ou adaptador de rede. É o equipamento que deve existir em cada computador para que eles possam se conectar a uma rede local LAN. A placa de rede ou NIC, Network Interface Card, placa de interface de rede ou ainda adaptador de rede. Tudo isso pode chamar uma placa de rede. É um periférico normalmente instalado no interior do gabinete do computador, diretamente em um dos slots da placa-mãe, normalmente um slot PCI. Também é possível que a placa de rede já seja fabricada na própria placa-mãe. Prática, aliás, muito comum hoje em dia, tanto nos notebooks quanto nos micromesa desktops. Uma placa de rede é fabricada para se comunicar com um tipo específico de arquitetura, ou seja, com um determinado tipo de protocolo, cabeamento também específico, entre outras coisas. Logo, há vários tipos de placas de rede disponíveis no mercado, pois há vários tipos de arquitetura de redes. As duas mais usadas são o Ethernet e a Wi-Fi. Um computador pode ter mais de uma placa de rede de mesma arquitetura. Um exemplo bem simples são os notebooks vendidos atualmente. Todos eles saem das fábricas com duas placas on-board, uma placa Ethernet e outra Wi-Fi. Veja dois exemplos de placas de rede conectadas a barramento PCI das placas-mães dos micro desktops. Eu estou olhando aqui, é tipo uma entrada daqueles cabos que eu falei de internet com um chip aqui, bonitinho. Isso é uma placa de rede Ethernet. Outro exemplo aqui, outra imagem é um chipzinho, só que bem menor. E ele está conectado com um cabinho daquelas anteninhas de Wi-Fi, placa de rede Wi-Fi. Possui antena, assim como a internet. Em uma micro portátil, praticamente todas as placas são instaladas na própria placa-mãe, ou seja, são todas on-board. Em alguns casos, pode-se comprar placas especiais de expansão que encaixem na interface PMC e CAD-Bus, que hoje é menos comum, ou pequenos adaptadores que são plugados em qualquer porta USB, como vistos a seguir. E aí eu estou vendo aqui um que está conectado aqui no meu próprio treco de Wi-Fi, né? Um adaptador Wi-Fi USB. Tipo, tem um roteador de internet aqui. Daí aqui tem a imagem de uma antenazinha. E essa antenazinha está conectada no treco de Wi-Fi. Mas esse treco de Wi-Fi também tem o treco de conexão de fio para conectar no computador desktop. Interessante. Endereço MAC. Não sei o que é isso, não. Cada placa de rede é fabricada e recebe um número único, que é a diferença de qualquer outra placa. Esse número é conhecido como um MAC address, endereço MAC, ou endereço físico. O endereço MAC é uma espécie de número de chassi da placa de rede, pois cada fabricante coloca um endereço no momento da montagem da placa e esse endereço não será usado em nenhuma outra placa de rede do mundo. O endereço MAC é formado por 48 bits, ou zeros e uns, 48 zeros e uns. Bits é uns, zeros e uns, sabe? Isso significa que o endereço MAC é, na verdade, uma sequência de uns e zeros de 48 dígitos. 10000, 10000, 1001, 1001, 1001, até chegar em 48, sacou? Mas normalmente o endereço MAC é uma placa de rede, é apresentado e visto por nós humanos como um conjunto de 6 duplas de dígitos hexadecimais, né? 6 duplas de dígitos hexadecimais. 12, 6 tipos de 12, né? 6 vezes 12, 12, 24, 24, 48. Não faz sentido ter 6 duplas. Eis o mesmo endereço MAC, dessa vez hexadecimal. Aqui daí apareceu 861B, DE, 227, C2 e 36. Deu 6 duplas aqui, né? Interessante. Como os endereços MAC são agravados,
nas memórias gravadas. As memórias são as placas de rede, elas não podem ser alteradas e estão para sempre associadas àquela placa de rede em si, aquele exato equipamento. O endereço MAC é composto de 48 bits, zeros e uns, dos quais os 24 iniciais representam a identificação do fabricante, ou seja, duas placas de fabricantes diferentes já apresentam de imediatas os conjuntos de 24 primeiros bits diferentes. Se duas placas são de fabricantes diferentes, elas já têm o início de seus endereços MAC diferentes. E se duas placas são de mesmo fabricante, ele vai ter condições de controlar que não fará duas placas com o mesmo final. Agora, o equipamento é o repetidor. O repetidor é um equipamento usado para regenerar o sinal elétrico ou mesmo luminoso, para que essa possa ser transportada por uma distância maior. Os cabos usados nas conexões de rede convencionais possuem uma limitação em distância. Um cabo tipo cada tipo de cabo tem a sua, né? Isso também apareceu quando eu estava estudando sobre os cabos de rede e sobre as redes Wi-Fi, que fala que as redes tinha distâncias de 500 metros e a máxima maior de todas era de 2 quilômetros. É isso, né? Que está falando aqui agora. Cada tipo tem a sua, o que causa atenuação ao enfraquecimento do sinal. Por isso usamos repetidores para generar ou gerar novamente o sinal que se perderia pelo cabo. Há repetidores para qualquer tipo de rede, mesmo para aquelas que não usam fios, e para essas é apenas um ponto com antenas de retransmissão que retransmitem o sinal recebido. Atualmente não é muito comum encontrar um equipamento repetidor, apenas o repetidor no mercado No mercado, o mais comum é encontrar equipamentos diversos que acumulem a função de repetidores, como hubs e switches, atuais que também servem como repetidores generando sinais que por eles passam. Essa coisa de hubs e switches aparece bastante no conteúdo de redes de estrelas que os caninhos têm que passar por um núcleo várias vezes, eles são os hubs e switches. Aqui tem uma imagem de um computador passando por um bloco, que deve ser a representação de um repetidor, que está para outro computador. Um exemplo de funcionamento de um repetidor. O repetidor é um equipamento que pertence à camada 1, a chamada camada física do módulo OCI. Agora sobre o hub. O que é um hub? O hub é um equipamento que serve como centro de uma rede Ethernet. Um hub é um equipamento simplório que recebe os fios vindos dos microcabos de par trançado e os conecta a conectores RJ45 em sua estrutura. Internamente, o hub é apenas um barramento, uma conexão de topologia barra, que explica seu funcionamento limitado e pouco inteligente. Ele só funciona através de broadcast, ou seja, retransmitindo para todos os demais micros. O hub Ethernet não faz nenhum tipo de filtro ou seleção sobre os dados que passam por ele. O hub sequer entende o que passa por ele. Os dados que são transmitidos passam pelo hub e então são imediatamente enviados a todos os demais computadores. O hub não tem como trabalhar de outra forma a não ser por podcast, porque internamente ele é só um barramento de fios. Esse barramento conduz os sinais elétricos para todas as demais estações, porque, caro leitor, é isso que é um fio de fazer, não é? Ponte. Ponte é um equipamento criado originalmente para interligar. O que é essa ponte? É um equipamento de interligação, né? Segmentos de rede de arquiteturas diferentes e permitir que eles se comuniquem normalmente. A ponte ou bridge é instalada entre os segmentos da rede Ethernet em um segmento de rede Token Ring, por exemplo, e permite que os quadros de rede de dados passem de um para o outro e caso seja necessário, devido à heterogeneidade de algumas redes locais que podem apresentar variadas arquiteturas, como pedaços que usam a Ethernet e outros que usam Token Ring. Por exemplo, é necessário ligar esses pedaços para que se comuniquem, mas há um empecilho. Empecilho, que significa uma coisa que impede para essa união. Tomando o exemplo anterior em que analisamos uma rede formada por uma parte dos computadores ligados a um segmento Ethernet e os demais ligados a um anel da rede. No Token Ring, a ligação direta entre esses dois segmentos mutuamente estrangeiros não é possível. Regras diferentes, protocolos de acesso diferentes. Em suma, linguagens diferentes, esses dois segmentos não conseguem se comunicar diretamente sem o intermédio de um intérprete. Aqui tem uma imagem de uns computadores conectados com o... como é que se diz?
o repetidor. Daí os 3 computadores conectados no repetidor. Daí o repetidor conecta com uma passagem de token que entra numa rede quadrada, numa rede de círculo. Não, qual é o mesmo nome? Rede de anel. Ponte fazendo a ligação com uma rede de Ethernet e uma rede de anel. O ponte servidor, ou seja, a ponte é a coisa que conecta uma rede para outra rede. Entendi agora. Servirá como tradutora dos quadros Ethernet, por exemplo. Para quadros de token rig e vice-versa, isso permite que os quadros de formato Ethernet sejam convertidos em token rigs. E uma ponte pode ser usada em alguns casos para ligar os dois segmentos de rede na mesma arquitetura, especialmente a Ethernet. Se uma ponte for colocada em um ponto estratégico da rede, ela consegue analisar quais quadros devem passar por ela para o outro lado e quais não devem. Com esse tipo de filtro, e quadros vindos de um setor de uma empresa, por exemplo, endereçados para aquele mesmo setor, não atravessariam a toda a rede, mas seriam bloqueados pela ponte que saberia que eles não deveriam passar. O uso da ponte ligando partes de uma mesma arquitetura na rede, portanto, transforma num dispositivo segmentador, mas não requer nenhum uso de sua função tradutora. Com a rede Ethernet dividida em segmentos bem definidos pela ponte, o número de colisões de redes diminui bruscamente, visto que agora o broadcast não atingiria necessariamente toda a rede. Um quadro é enviado para um computador que pertence ao mesmo segmento. Não precisa passar pela ponte. Quando uma ponte é colocada em uma rede Ethernet, para separar a rede, chamamos de cada parte resultante de segmento de rede ou domínio de colisão. Portanto, um domínio de colisão é, portanto, uma área de rede de computadores onde quadros ou pacotes colidem se duas estações tentarem acesso ao mesmo simultaneamente. Colisão, né? Porque tem só uma ponte. Então, o que eu quero dizer é que uma ponte não pode conectar com outra ponte. Na verdade pode, né? É meio estranho. Não entendi. Me confundi. Se o micro A mandar um quadro para o micro B, eles estão no mesmo segmento que chamaremos de segmento 1. E o micro C mandar um quadro para o micro D, ambos na outro segmento. No segmento 2, os dois quadros serão transmitidos perfeitamente e ao mesmo tempo, porque eles não irão colidir. O quadro enviado por A não passará para o segmento 2, porque a ponte de cortará, e o quadro transmitido por C não passará para o segmento 1, pelo mesmo motivo. Switch é aqui um equipamento extremamente semelhante a um hub. Várias conexões para vários micros, mas que internamente possui uma capacidade de chaveamento ou comutação. Switching, ou seja, consegue enviar um quadro mais precisamente exatamente para o segmento de destino. Cada cabo e micro ligado ao switch está necessariamente a um segmento diferente e não em um único barramento, como acontece no caso do hub. Em outras palavras, o switch divide a rede em diversos segmentos, mais ou menos como a ponte. A ponte só faz a segmentação da rede Ethernet dos dois segmentos. Além disso, a ponte faz o seu serviço por meio do software programa e o switch realiza essa segmentação diretamente no hardware. Seus circuitos foram construídos para isso. Devido às capacidades de chaveamento do switch, seu uso em uma rede Ethernet faz as colisões diminuírem bastante em matéria de quantidade. Há diversos switches para várias tecnologias de redes de computadores diferentes, como a Ethernet e a UATM, entre outros. Vamos focar, claro, nos switches ou Ethernet, que são os mais comuns atualmente, devido ao fato de que essas tecnologias é mais usada nos nossos dias. O switch, como já foi dito, tem condições de ler os quadros que eles por eles trafegam. Essa leitura é possível porque o switch possui processador de memória para realizar tais operações, ou seja, ele não é somente uma caixa com um conjunto de fios como o hub. Depois de ler o endereço MAC, o switch é capaz de enviar aquele quadro exatamente para segmento em um com um micro cujo MAC é igual àquele que está localizado, não é? O switch lê o quadro e, identificando o endereço MAC do destino, envia o quadro para o segmento exato. Para isso, é necessário que o switch saiba previamente os endereços MAC dos micro ligados a ele. Ponte de acesso, access point. Como já foi visto rapidamente, para que uma rede de computadores Wi-Fi seja montada em modo conhecido como infraestrutura, é necessária a presença de um equipamento que centraliza todas as comunicações desta rede. Esse equipamento é conhecido como ponto de acesso Wi-Fi ou simplesmente ponto de acesso. Alguns livros não traduzem o termo de inglês e, portanto, se referem a ele como um AP1 Access Point. Cabe ao ponto de acesso das placas da rede Wi-Fi tratar de questões como evitar colisões, criptografar e descriptografar os quadros que se encontram em redes que usam segurança, o EPI, o APA em outras tarefas. O ponto de acesso é, assim como ponte, placa de rede e switch, um equipamento de camada 2, camada de enlace.
Agora sobre o roteador, o que é isso? Roteador ou router é o nome dado a um equipamento capaz de rotear. Rotear significa definir uma rota. Ah, então que isso que é rotear, né? Um roteador é um equipamento que, em suma, define a rota a ser percebida pelos pacotes de origem ao destino. O roteador é um equipamento descrito como pertencente à camada 3, a camada de redes. Ou seja, ele é um especializado com o kill switch, a ponte de acesso. Tudo bem, mas em que consiste essa especialização? Na que ele se diferencia das redes dos equipamentos já vistos? É simples! O roteador não serve para interligar computadores ou segmentos dentro de uma mesma rede. O roteador serve para interligar redes distintas, ou seja, ele não liga dois ou três micros em uma rede, ele liga redes, liga duas ou três redes em uma estrutura conhecida como interredes ou internet. E aqui tem a imagem de um roteador, que ele é quadrado e tem um monte de tequinhos de cabos de internet para colocar cabos de internet. A figura a seguir mostra um exemplo de uma internet. Internet? Ou Internet Working, que traduzida seria a estrutura de ligações de redes. Aparece aqui um roteador. É assim, tem os computadores, eles ligam lá com a ponte. Daí a ponte vai lá para o roteador. Ou seja, aí do roteador, o roteador pode se conectar com várias redes. Daí o roteador está conectado com, no caso da imagem aqui, ele está conectado com aí duas redes estrelas, que são físicas, e uma rede Wi-Fi. Algo interessante aqui é o endereço MAC. Não é o mais importante nas comunicações entre redes. Tipo, eu nem saquei. Tipo, falo do endereço MAC, ele é 0 e 1, mas tem alguma importância isso? Quer dizer, só para os caras falarem que eles que fizeram as coisas são as melhores tecnologias, mas não entendi nada de endereço MAC importante isso tem, não. Cada placa de rede é imprescindível nas comunicações que processam uma única rede. Quando uma placa de rede quer se comunicar com outra na mesma rede, quer dizer, faz sentido ter as coisas ter endereços, né? Porque tem tantos endereços que com endereços as pessoas conseguem achar as coisas, né? Acabei de achar um lá, uso para os endereços Macs. Em redes diferentes, surgiu uma nova forma de localização e identificação de origem e destino, o endereço lógico. O endereço MAC é chamado de endereço físico, pois este é contido em cada placa de rede em sua memória ROM. Esse endereço é usado nas comunicações que acontecem dentro de uma única rede, sem ter de passar pelo roteador. Mas quando... Epa, o que é isso? Acabou a minha tinta? Ih, acabou a tinta da minha caneta. Louco. Pausa de caneta, porque eu tenho que colocar tinta na caneta. Sabia que a tinta preta e a tinta azul é a mesma coisa? Sabia que a tinta vermelha é a mais barata de todas as tintas? E sabia que todas as tintas são a mesma porcaria? Só que a luz muda o destino da sua cor. Sabia que dá pra apagar caneta? Bom, vou lá. Onde eu tava? Tá. Endereço MAC é chamado de endereço físico, pois esse é contido em cada placa de rede, em sua memória. Bom, físico. Esse endereço é usado nas comunicações que acontecem dentro de uma única rede, sem ter de passar pelo roteador. Mas quando há necessidade de comunicação com computadores em outras redes, ou seja, a mensagem tem de passar pelo roteador da rede, o endereço MAC perde em muita sua importância, pois o roteador leu a prioridade de um endereço de maior abrangência, chamado de endereço lógico, que na internet é chamado de endereço IP. O roteador lê endereços back, pois ele vai precisar disso para enviar os pacotes na forma de quadros na rede de destino. A questão do roteador é que, para o desempenho de sua função, o endereço IP é mais importante que o endereço MAC. E ao conhecer o endereço IP do micro, destina-se descobre o seu endereço MAC. Sobre modelos de camadas... Espera, não, na verdade já acabou agora. Acabou o conteúdo! O próximo conteúdo que eu vou ler vai ser sobre modelos de camada OCI, que eu não tenho a menor ideia do que é isso aqui não. Modelo de camada, daí quando eu ler os modelos de camada OCI e OSI, vai ter um camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Que cada um tem tipo de faz alguma coisa. Camada 7. Chegando até os modelos de camadas de modelos TCP/IP.